52. Hoje, então, a leitura do nosso devocional, capítulo 52 até o capítulo 57. O que acontece, né? A gente viu ontem que, na verdade, faz 3 dias, né? A partir do capítulo 40, que torna, então, uma mensagem de esperança profética para o povo de Israel que estava exilado. E Deus chamando, então, esse povo, Deus começa a sinalizar que haverá restauração e livramento desse caos, haverá livramento dessa escravidão, né? E a profecia agora começa a apontar que essa restauração virá através de um servo, e esse servo é um servo sofredor. A profecia dizia que Deus enviaria alguém para restaurar Israel. Lembra do toco, que do toco viria um broto, e desse broto, a partir desse broto, nasceria uma nova árvore. Lembre-se disso? Lembra disso? Então, o broto é Cristo, apontando para Cristo. E a partir de Cristo, então, Israel seria restaurado. Os próximos capítulos agora, capítulo 52, 53 especialmente, ele vai falar a respeito de um servo sofredor. Esse enviado para restaurar Israel, ele iria sofrer pelo pecado da nação. Ele seria a oferta em sacrifício pelo pecado. Seria ele que iria redimir, restaurar a nação de Israel. A gente vai acompanhar que todos esses capítulos, agora a partir do capítulo 40, eles são capítulos de redenção. E toda essa redenção apontava para uma pessoa, que era Jesus. Esse que viria restaurar então a nação de Israel. Isso é pós-exílio da Babilônia. O povo que havia descumprido a lei do Senhor, havia abandonado os caminhos do Senhor. Eles são advertidos através do profeta Isaías, o rei Ezequias, o rei Acás, vários reis no tempo ali de 720 a.C., 700, enfim, eles são advertidos pelo profeta, e Deus sinalizando: olha, se vocês não se arrependerem, Deus virá contra vocês, por meio da Síria. Foi isso que aconteceu. O império da Síria devastou, depois o império da Babilônia tomou as terras de Israel e levou o povo cativo. Eles ficaram então 70 anos no cativeiro. E após isso, então, Deus dá uma mensagem de esperança profética. Lembrando que Isaías profetizou tudo isso antes do exílio. Mas os escritos nos pergaminhos, após o exílio, eles carregavam isso. E o povo agora tinha uma mensagem de esperança daquilo que iria acontecer com eles. Pois bem, Deus disse através da profecia que iria levá-los de volta. E que Deus faria através de um remanescente. Deus escolheria alguém para redimi-los, restaurá-los e guiá-los de volta. Mais uma vez, a profecia estava apontando para Cristo. Só que esse enviado, esse servo, seria um servo sofredor. Esse redentor de Israel seria sofredor. E ele iria pagar o preço pelo pecado. Apontava então para Jesus, que há 2000 anos atrás veio e morreu como sacrifício pelo pecado da humanidade. Pois bem, capítulo 52, então, hoje, é essa mensagem de livramento para Jerusalém, de esperança para Sião. E aí no capítulo 53 vai dizer: olha, essa redenção vai acontecer a partir do servo sofredor. E daí descreve
o servo sofredor. Amém. Jesus, te pedimos, ó Deus, revelação, sabedoria e entendimento da tua palavra. Mais que tê-la na nossa mente, desejamos que ela ressoe no nosso espírito, mais do que entendermos e as nossas faculdades mentais analisarem o Evangelho, as Escrituras. Nosso desejo é que haja revelação no nosso coração, revelação das Escrituras no nosso espírito, a ponto de nos fazermos, ó Deus, íntegros, fiéis, inabaláveis. Nós pedimos, amado e doce Espírito Santo, jogue revelação, faça-nos sábios e cheios de entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Portanto, capítulo 52 diz assim: Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, ponha suas lindas roupas, ó cidade santa de Jerusalém, pois os incircuncisos e os impuros não entrarão mais nos seus portões. Levantem-se do pó, ó Jerusalém, sente-se no lugar de honra. Tire de seu pescoço as correntes da escravidão, ó cativa Sião. Pois assim diz o Senhor: quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum. Agora a resgatarei, sem ter de pagar por você. Assim diz o Senhor soberano: há muito tempo, meu povo escolheu morar no Egito. Agora a Assíria os oprime sem nenhuma razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Porque meu povo foi escravizado novamente. Aqueles que os dominam gritam de alegria. Meu nome é blasfemado o dia inteiro, mas eu revelarei meu nome ao meu povo. E eles, por fim, reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Aleluia. O nome de Cristo, o nome de Deus era blasfemado, né? E a profecia dizia: meu nome é blasfemado o dia inteiro. 6. Mas eu revelarei o meu nome ao meu povo. E eles, por fim, reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Como que o nome é anunciado? Como que o nome é revelado? Que nome é esse? O nome que está acima de todo nome. Como esse nome é anunciado, né? Aí diz assim: como são belos sobre os montes os pés que anunciam as boas novas. Boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos veem o Senhor voltar a Sião. Que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrou o seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Saiam e deixem para trás o cativeiro. Não toquem no que é impuro. Saiam daí e purifiquem-se. Vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Não partirão às pressas, como quem foge para salvar a vida, pois o Senhor irá à sua frente. Sim, o Deus de Israel os protegerá na retaguarda. Olha agora a descrição do servo sofredor. Deus está falando por meio do profeta Isaías que queria remover Israel da Babilônia, Israel da escravidão. Faria isso através daquele que anunciaria o perdão, anunciaria a boa notícia, que é Cristo. Pois bem, olha agora a descrição desse Cristo. Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Quem creu? Olha Isaías agora. Quem creu em nossa pregação? Lembra que ele está citando aqui que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas.
quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. Está dizendo que Cristo, o sacrifício de Cristo, era uma boa notícia sendo dada à terra. Mas ele espantou a muitos. Muitos viram Cristo desfigurado. Ficaram espantados, assustados. Que notícia é essa? Mas Deus estava dizendo, eles agora vão entender o que eu estava querendo dizer. E agora, a profecia dizia, meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Mas como que isso vai acontecer? Através do Evangelho. Aí agora Isaías, ele cita, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Quem é o braço do Senhor? Quem é o braço de Deus alcançando a humanidade na terra? É Cristo. Quem creu em nossa pregação? Isaías diz. A quem foi revelado Cristo, o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Peraí. Subindo como um renovo, subindo como um broto. Lembra da árvore cortada, Israel, cortado, que ficou somente o toco? Você lembra disso? Olha a profecia agora. Porque foi subindo como um renovo, como um broto, perante ele. E como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Interessante, né? Quando a gente olha para a vida de Cristo, a vida de Cristo não nos agrada. E Jesus, é interessante como Jesus nos apetece, né? Mas Cristo não nos agrada. Olha a profundidade disso, né? Quem creu em nossa pregação? Que Jesus, enviado à terra, é a pregação, é Deus pregando para a terra o perdão. Jesus descendo à terra é Deus pregando o evangelho para a humanidade. Dizendo, vocês estão perdoados. Eu vou redimi-los, vou restaurá-los. É isso. Mas Isaías diz agora, quem creu nessa pregação? A quem foi revelado que Cristo é o braço que resgata a humanidade, é o braço do Senhor. Pois ele foi subindo como um renovo diante de Deus, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. A gente olha, mas não vê beleza nenhuma que nos agrade. A gente olha, muitas vezes, né, a gente vem com essa aspiração, com essa expectativa de que a vida com Deus, a vida com Jesus, ela seja agradável. Mas é interessante porque Isaías está dizendo que aquilo que a gente vê não nos agrada. A forma, olhar para Cristo não é agradável. Olhar para Cristo, ele está desfigurado. Uma vida não desejada. E é interessante que a gente olha para o perfeito e a gente vê defeito. Porque a gente está entretido com todas as outras formas de salvação. A humanidade estava entretida com todas as outras formas de ser salvo. Quantas outras formas a gente acha que pode resolver os nossos problemas? Formas que nos agradam, maneiras que nos apetecem, jeito, procedimento, que a gente vê benefício. Mas Isaías está dizendo que a gente olha para o perfeito, e o perfeito para nós se tornou um problema. Quantas vezes a maneira que Deus se revela para nós, ou através de uma situação, não é agradável. Sabe aquela coisa, aqueles remédios amargos de tomar? É Deus se revelando através de algo. É a solução dos problemas através de algo que não nos chama atenção. Se torna desprezível e a gente coloca defeito até no remédio. Até naquilo que é capaz de é a esperança, é a única chance da nossa vida. É a esperança.
A gente olha e a gente não vê beleza. É isso que Isaías está dizendo. Ele foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. A gente olha para ele, mas não havia beleza nenhuma que nos agradasse. Uma vida de desprezo, uma vida desprezada. E mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, dele não fizemos caso. Sabe, muitas vezes, queridos, quando Cristo se apresenta para nós, não é agradável. Andar com Cristo, a gente fala que a palavra de Deus dá tantas sentenças, né, de esperança profética, e é verdade. Mas toda essa glória, toda essa conquista é através de um caminho que por muitas vezes, por nós desejaremos evitar. E a gente olha e a gente não vê beleza nenhuma. Nada que nos agradasse. A vida é perfeita não nos agrada. Isaías está dizendo, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Mas certamente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. Ele não dá beleza que nos agrade, mas leva as nossas dores. Talvez a vida com Deus, em algum momento, ela não se torna agradável. Mas é ela que remove as nossas dores. É ela que remove os nossos pecados. É ela que deu destino. E é possível nos dar vida e descanso. Nós olhamos e não vimos beleza alguma. Nós olhamos o que é perfeito e dele não fizemos caso. Mas esse servo sofredor, esse Cristo, que nós muitas vezes desprezamos porque não vimos beleza nele, não vimos beleza nessa vida. Certamente é ele que tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que hoje nos traz paz, não veio sobre nós, estava sobre ele, por isso ele foi desfigurado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Vamos lá. Quem é da linhagem de Cristo? Quem é da linhagem de Cristo? Aqueles que creram e receberam Cristo, Jesus, se tornaram filhos. Portanto, a igreja é a linhagem de Cristo. Hoje eu e você somos da linhagem de Cristo. Por juízo opressor foi arrebatado, e por sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido.
Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Destinaram ele para a sepultura, né? Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Foi destinado à morte, mas sentou-se à direita de Deus, né? Todavia, olha agora, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agradou moê-lo. Deus diz que agradou Deus moer Cristo na cruz. Uma vez que ele era o sacrifício perfeito. Portanto, a missão do servo sofredor aqui, desse renovo, desse broto, para pagar o pecado da humanidade, pagar o pecado do homem, inscrito de dívida. E a Deus agradou moê-lo, porque ele era a oferta final, ele era a oferta suficiente. E agora, verá a sua posteridade. Quem é essa posteridade? A igreja. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Espera aí. Então a posteridade de Cristo prolonga os dias dele na terra. Mas só um pouquinho, Jesus já não foi? Jesus não morreu, ressuscitou e foi ao fundo aos céus? Sim. Mas ele permanece na terra ainda. Mas como assim? Através da sua posteridade. Quem é a posteridade de Cristo? A igreja. Eu e você somos aqueles que traduzimos a terra que Deus amou esse mundo. Nós somos a tradução agora. Nós somos aqueles que carregam a mensagem, a boa notícia de que a humanidade foi redimida através do sacrifício perfeito da cruz. Ele verá o fruto do penoso trabalho e sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Canta alegremente, ó estéril, aleluia. Está falando então da redenção de Israel, está falando então da redenção de Jerusalém, está falando então da esperança para um povo que estava escravizado. Ele fala, olha, eu vou enviar um servo sofredor, um renovo vai subir como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, mas ele tomou sobre si as nossas dores e iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele era o sacrifício perfeito, ele era a esperança de redimir toda a humanidade. Pois bem, e agora, essa mensagem de esperança para o povo de Israel, o povo de Israel estava recebendo uma mensagem dizendo, olha, vocês serão libertos desse cativeiro, Deus vai enviar o servo, Deus vai enviar a oferta pelo pecado. Será que isso é motivo para celebrar? Aí ele fala no capítulo 44 agora, cante, ó mulher sem filhos. Quem é mulher sem filhos? Jerusalém, que estava dispersa pelo mundo. Cante, ó Jerusalém, cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Cante alegremente em voz alta, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto. Pois a abandonada agora tem mais filhos do que a mulher que vive com o marido. Ou seja, olha agora. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. O que isso quer dizer? Bom, Israel, disperso pelo mundo, na Babilônia, é uma mulher solitária. Essa mulher solitária não está relacionando com o marido. Quem é o marido? Não é Cristo e a igreja? Não é o povo de Israel e Deus? Então o povo de Israel é a mulher, a noiva,
e Deus é o noivo. Mas essa relação tinha sido abortada porque Israel havia sido disperso e tinha se levado cativo na Babilônia, certo? Então não está mais relacionando com Deus. Mas agora tem uma mensagem de esperança. Eu estou voltando para casa, mas canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém, você que não esteve em trabalho de parto. Por quê? Pois a abandonada, pois a mulher solitária, a mulher que não tinha relação, agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Ou seja, se antes da nossa relação teve muitos filhos, quero falar que a mulher solitária, agora, aqueles que não estavam relacionando com Deus, mas agora vão voltar para casa e terá muitos filhos. Como que agora Jerusalém, Israel vai ter muitos filhos? Como que a mulher solitária terá muitos filhos? Bom, os gentios foram salvos. Os gentios estão sendo salvos. Todos nós voltaremos a Sião. E é em um número muito maior do que os próprios judeus que tinham relação com ele. Pois abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde mora, alargue as suas tendas. Construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso. Pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações, olha aí, e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhada, não tenha medo, você não sofrerá humilhação, não se lembrará mais da vergonha de sua juventude. Aleluia. Nem da tristeza da sua viuvez. Pois seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Pois o Senhor a chamou de volta de seu lamento. Você que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus. Por um breve tempo eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. Num ímpeto de fúria, escondi meu rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Assim como jurei no tempo de Noé, que nunca mais cobriria a terra com dilúvio, agora juro que nunca mais ficarei irado com você, nem a castigarei. Pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó, cidade açoitada por tempestades, aflita e desolada, eu a reconstruirei com pedras preciosas e edificarei seus alicerces com safiras. Farei suas torres de rubis cintilantes, seus portões de joias brilhantes, seus muros de pedras preciosas. Ensinarei seus filhos e eles terão grande paz. Você estará segura sob um governo justo e imparcial, e seus inimigos se manterão afastados. Viverá em paz, e nenhum terror se aproximará. Se alguma nação vier lutar contra você, não será porque eu a enviei. Todos os que a atacarem serão derrotados. Eu criei o ferreiro que abana as brasas do fogo, e produz armas de destruição, e criei os exércitos que destroem. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda a voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. Alguém tem sede? Olha agora a profecia, né? De Isaías perguntando para Israel. Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha direito. Venha, beba vinho ou leite. É tudo de graça. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais, por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Interessante, né? Jesus vem e diz o seguinte, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A uma nação que estava faminta, estava sedenta. Jesus agora diz, olha,
Por que vocês estão gastando, empenhando vida naquilo que não satisfaz? Se você tem sede de esperança, se você tem sede de redenção, se você tem sede de futuro, venha a mim e beba. Venha a mim com os ouvidos bem abertos. Escutem e encontrarão vida. Farei uma aliança com vocês permanente. O amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu ousei para mostrar meu poder aos povos. Eu os fiz governantes das nações. Vocês também darão ordem a nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer. Pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem agora, enquanto ele está perto. 55:6. Versículo 5 de novo. Olha só. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe que o perverso mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. E se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos, verso 8, olha só, verso 7, deixe o seu perverso caminho, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aleluia! Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aleluia. Saireis com alegria e em paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Verso 12, vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Terá sinal permanente que nunca será destruído. Assim diz o Senhor: sejam justos e façam o que é certo, pois logo virei para livrá-los e para mostrar minha justiça entre vocês. Aleluia. Você percebe a profecia falando para o povo que estava na Babilônia, estava escravizado, e agora é uma profecia de esperança, ok? Mas também essa profecia é para nós. Sejam justos e façam o que é certo, pois logo virei para livrá-los e para mostrar minha justiça entre vocês. Cristo descendo agora em glória à terra, estabelecendo seu reino, é a justiça de Deus sendo manifestada aqui. Feliz é aquele que tiver o cuidado de agir desse modo. Feliz é aquele que honrar meus sábados e evitar de fazer o mal. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga: o Senhor jamais me deixará fazer parte de seu povo. E não permitam que o eunuco diga: sou como uma árvore seca, sem filhos e sem futuro. Pois assim diz o Senhor: eu abençoarei os eunucos que guardarem meus sábados e fizerem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei dentro dos muros de minha casa um memorial e um nome, muito maior que filhos e filhas. Pois o nome que lhes darei é permanente e nunca desaparecerá. Abençoará também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que o servem e amam o seu nome, que o adoram e não profanam o sábado, e que se apegam firmemente à minha aliança.
Eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Pois o Senhor soberano, que traz de volta os exilados, diz: também trarei outros de volta, além do meu povo Israel. Você percebe? Pois o Senhor soberano, que traz de volta os exilados. Quem estava exilado? Israel. Trarei também de volta outros, além do meu povo. Quem são os outros, além dos judeus? Somos nós, os gentios. Venham animais do campo. Olha a condenação agora dos líderes pecadores. Denúncia, né? Venham animais do campo, venham animais do bosque. Venham e devorem, pois os vigias do meu povo são cegos e ignorantes. São como cães de guarda mudos, que não avisam quando o perigo se aproxima. Gostam de ficar deitados, dormindo e sonhando, como cães gulosos, que nunca estão satisfeitos. Então, como pastores ignorantes, cada um segue seu caminho e procura seus interesses. Dizem: venham, vamos arranjar vinho e dar uma festa, vamos nos embebedar. Amanhã faremos a mesma coisa e daremos uma festa ainda maior. Capítulo 57. O justo perece e o fiel muitas vezes morre cedo. Mas ninguém parece se importar, nem se perguntar por quê. Ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá. Pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Mas vocês, filhos de feiticeiras, venham cá. Aproximem-se, filhos de adúlteros e de prostitutas. De quem vocês zombam, fazendo caretas e mostrando a língua? Vocês são filhos de pecadores e de mentirosos. Adoram seus ídolos com ardente paixão debaixo dos carvalhos e de toda a árvore verdejante. Quem que é o profeta falando aqui? Da Babilônia. Daqueles que são inimigos de Jerusalém, inimigos de Israel. Adoram seus ídolos com ardente paixão debaixo dos carvalhos de toda a árvore verdejante. Sacrificam os ídolos nos vales, entre as rochas dos desfiladeiros. Seus deuses são pedras lisas nos vales. Seus deuses são as pedras lisas nos vales, ou seja, o material que era pego para esculpir e fazer daquilo um deus. E Deus está debochando deles. Está dizendo: seus deuses são pedras, são pedaços de madeira, são pedras, né? Vocês os adoram como ofertas derramadas e ofertas cereais. Eles, e não eu, são sua herança. Pensam que tudo isso me agrada? Cometem adultério em todos os montes altos. Ali adoram seus ídolos e foram infiéis a mim. Puseram símbolos pagãos nos batentes e atrás das portas. Abandonaram-me e foram para a cama com esses deuses detestáveis. Agora Deus denunciando, né, a perversão, porque Israel se misturou a tudo isso. A idolatria de Israel. Abandonaram-me e foram para a cama com esses deuses detestáveis. Comprometeram-se com eles e gostam de olhar seus corpos nus. Foram até Moloque com óleo de azeite e muitos perfumes, e enviaram para longe seus mensageiros, até mesmo ao mundo dos mortos. Cansaram-se de tanto procurar, mas nunca desistiram. O desejo renovou suas forças, de modo que não ficaram exaustos. Vocês temem esses ídolos? Eles os apavoram? Foi isso que mentiram para mim e se esqueceram de mim e de minhas palavras? Melhor, foi por isso. Foi por isso que mentiram para mim e se esqueceram de mim e de suas palavras e de minhas palavras. Foi por causa do meu longo silêncio que deixaram de me temer? Agora mostrarei a todos essas suas boas obras. Nenhuma delas os ajudará. Vejam seus ídolos. Vejamos se seus ídolos os salvarão quando clamarem por socorro. Até um sopro de vento é capaz de derrubá-los. Basta alguém respirar sobre eles para que tombem. Mas quem confia em mim herdará a terra e possuirá meu santo nome, meu santo monte. Deus diz: preparem o caminho, tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que o meu povo passe. O alto e sublime que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido.
porque não lutarei contra vocês para sempre, nem ficarei eternamente irado. Se o fizesse, todos morreriam. Sim, todos os seres que eu criei. Por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir seu caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei, consolarei os que choram, porém em seus lábios palavras de louvor. Que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor, que os cura. Os perversos, porém, estão como um mar agitado, que nunca se aquieta, e revolve na lama e sujeira, e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o meu Deus. Amém? Aqui, agora começa você começa a ver uma analogia, uma comparação aqui, um contraste entre os ímpios e os servos. Os servos, eles vão herdar Jerusalém, a nova criação, e não os ímpios. Deus agora debocha e faz também uma repreensão para Israel. Diz, olha, vocês foram pelo mesmo caminho deles, os inimigos de Israel. E vocês se apegaram aos deuses deles, mas vocês não percebem os deuses deles. Os deuses deles, uma semana antes, são pedras lisas nas montanhas. Os deuses deles é um pedaço de árvore. É isso que Deus começa a denunciar. Mas emitir essa mensagem de distinção entre o ímpio e o seu povo, entre o ímpio e a linhagem do seu servo, sabe? Às vezes a gente acha que Deus trata de forma igual, mas não é. Deus faz distinção entre o seu povo e o ímpio. Deus é um Deus que faz distinção entre os seus e aqueles que o abandonaram. Sabe que você é aquele que está na galeria dos que são exclusivos de Deus. Sua vida, sua família, essa é a promessa de Deus sobre você e sobre mim. Não ache que a sua vida, o Senhor está com os olhos distantes de você. Não ache, não pense que Deus, o rumo da sua vida é igual ao rumo do mundo. Não ache que os sonhos para o mundo é os mesmos que Deus tem para você. Não ache que o destino do ímpio é o mesmo que Deus tem para você. Não pense isso. Porque Deus faz distinção entre o ímpio e o justo. Entre a linhagem, a posteridade do seu servo, Cristo, e aqueles que são inimigos de Deus. Deus faz distinção. Portanto, o rumo da sua vida não é igual ao do mundo. Sua história, seus dias, o destino da sua casa e dos seus filhos não são igual ao destino dos filhos do mundo. Não são. Deus faz distinção. Amém. Essa mensagem, a profecia de esperança para um povo que estava escravizado. Nós estávamos escravizados, mas a graça nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou. Amém? Quero orar com você. Essa mensagem de esperança aqui para Israel. A mensagem de esperança para todos nós. Eu gostaria de convidar você, que você pedisse ao Senhor revelação de Cristo. Revelação do seu futuro no Senhor, da sua esperança no Senhor. A esperança para uma vida que foi antes, você talvez venha de uma vida de escravidão. E tem esperança para você. Tem esperança para mim e para você. Sobretudo, essa esperança é de uma redenção eterna. Olha Deus dizendo, né? Você nunca mais será chamada abandonada. Você nunca mais será humilhada. Nunca mais trarei humilhação sobre você. Estabelecerei uma aliança perpétua sobre você. Essa é a sentença sobre a minha e sobre a sua vida. Nós que somos povo de Deus, noiva de Cristo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua mensagem, pela tua palavra, pela tua boa notícia que é o Evangelho, que nos deu esperança. Jesus, abre os olhos do nosso entendimento para que não sejamos
distraídos na aparência e formosura, mas sejamos atraídos pela glória, pela profundidade da tua palavra e da tua promessa. Leva-nos, ó Deus, a contemplar o Senhor. Leva-nos, ó Deus, a olhar para o Senhor e no Senhor, nesse lugar de contemplação, sermos supridos, sermos redimidos, sermos atraídos, ó Deus, e tornados benditos. Eu quero declarar, ó Deus, que haja revelação sobre nós, revelação da tua palavra. Nós, nossa casa, nossa família, nossos dias, nosso presente e nosso futuro, estamos em tuas mãos, Jesus. Fomos resgatados, fomos atraídos, estamos indo de volta para casa, para o lugar de plena paz e segurança, para o lugar em que nunca mais, de onde nunca mais seremos removidos. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Capítulos aqui de Isaías, agora essa mensagem de esperança para Israel, para Sião, que foi escravizado pela Babilônia, e profeticamente apontava para nós como igreja, uma vez que o Senhor virá sobre nós e estabelecerá o seu governo aqui na terra. Como falei ontem, está cada dia mais perto disso acontecer. Amém. Prepare o seu coração, o justo, né? Olha a profecia, né? Diz, olha, alarga o espaço da tua tenda, não temas. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveres dores de parto, porque são mais os filhos da mulher solitária do que os da mulher casada. Todos vós que tendes sede, venham às águas e beba. E aí depois ele diz, olha, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em misericórdia, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são como os seus. Os meus pensamentos, como os céus, eles são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Essa sentença é sobre a minha e a sua vida. Amém? Uma boa tarde para você. Medite nessa profecia hoje. Apegue-se à palavra, declare ela e medite nela. Amém? Graças, paz, boa tarde. Hoje, voltando o DNA, hoje à noite DNA, e amanhã, nosso culto de celebração. Amém? Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus derramado sobre nós. Amém? Boa tarde, queridos. Graças, paz. Tchau, queridos. Mateus, André, Bruno, Juliana, Duda, André, Ana Laura, Alex, Deana, filha, Priscila. Tchau, filha. Lair, quem está por aqui? Bruno, aleluia. Alessandra, Alex, Alexandre, Amanda, Ana Laura, Ricardo, Andréia, Andriele, Ariane, Beatriz, Brian, Carla, Carol, Cássio, Cauã, Clair, Dani, Diego, Eduardo Goulart, Helder, Elemar, Helena, Elisângela, Emerson, Branco, Gabriela Melo, Rodrigo, Helena, Henrique, Ismar, Jaqueline, Jefferson, Jorge, José, Léo, né? Juliana, Paz, Júlia, Karen, Kathleen, Kevin, Larissa, Laura, Leandro, Leonardo, Liliane, Luana, Luciane, Luiz Paulo, Amade,
a Maiara, Marilise, Maria Luísa, Marionice, Melissa Menegatti, Natiele, Priscila, Cidel, Simone, Sueli, Vila, Vinícius, Vitor, Zoirene. Amém, queridos? Graças e paz. Amo vocês. E amanhã nós retornamos aqui com o nosso devocional. Amém? Graças e paz. Tchau, pai.